Estamos aqui em mais um Conexão Vida e dessa vez em família. Nós vamos estar conhecendo um pouco mais do Jackson e da Lucilene, eles que trabalham com casais na igreja e têm abençoado muitas famílias. Mas nós queremos conhecer individualmente também a história do Jackson, a história da Lu e o que ela tem vivido recentemente. Então, esse programa vai ser dividido em duas partes e hoje nós queremos começar com a Lucilene. Tudo bem, Lucilene? Tudo bem, meu pastor? Lucilene, quando que você conheceu o Jackson? Bom, eu conheci o Jackson em 2000 e... Conheci o Jackson há 13 anos atrás. E a gente estava trabalhando na igreja e servindo. E, na verdade, nós conhecemos ele, eu conheci ele naturalmente trabalhando para o Senhor. E o Jackson já era cristão? O Jackson já era cristão, sim. E você também já era. Mas você nasceu no lar evangélico ou não? Não, me converti com 21 anos. 21 anos. Aonde? Aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Rio de Janeiro, sim. Ao lado do Ceará. Você veio quanto tempo do Ceará? Eu vim, vai fazer 20 anos do Ceará. Estou há aqui no Rio de 20 Janeiro. anos que você veio do Ceará. E depois de quanto tempo aqui no Rio de Janeiro você se converteu? 2 anos. 2 anos eu já me converti. Da sua família. Você morava com quem aqui no Rio? Eu morei com os meus irmãos. Morava com meus irmãos e eu me converti e fui morar com a Nilde. Mas todo mundo já era da sua família, já era convertido ou não? Não. Alguém era? Não. A Nilde, ela visitava, mas não era da igreja. Então você foi a primeira da sua família a ter um encontro com Jesus, é isso? Sim, na verdade as minhas irmãs, tenho 2 irmãs que elas se convertiam, mas depois voltavam. Elas iam para a igreja e depois voltavam para o mundo. Mas Elas já frequentavam a igreja, mas às vezes até declaravam uma decisão, mas nunca se firmaram, não é se isso? firmaram. Entendi. Como foi teu encontro com Jesus? Bom, meu encontro com Jesus foi algo que eu era jovem, entendeu? Não é mais não? Sim, eu tinha meus 21 anos, então eu estava muito decepcionada com a vida. E como qualquer jovem tem suas decepções, suas frustrações, eu estava numa segunda vez que tinha sido traída e eu me sentia sempre desprezada, não me sentia amada. E eu lembrei, eu perdi meu pai muito cedo e um dia eu tinha passado uma situação bem difícil. E quando eu acordei ouvindo louvor e eu me converti no louvor. Eu me senti nos braços do Pai. E eu falei, se Deus verdadeiramente existe, eu preciso esquecer isso tudo em 7 semanas. E à noite, automaticamente, eu fui para a igreja e de lá até aqui eu passei várias situações, mas Deus tirou isso mesmo do meu coração. Passei por vários tratamentos com Deus. E vi sim a paternidade em Deus e até Você descobriu um pai que amoroso, cuida, um pai que cuida. E você teve esse entendimento de Cristo, do Evangelho, e através disso você conheceu a esse Deus amoroso, esse pai, e se firmou, e ele te deu uma nova família. Isso mesmo. E a família que eu tenho hoje faz parte da promessa que Deus fez na minha vida. Deus fez várias promessas e o meu casamento foi uma das promessas, assim como os meus filhos também. Amém. Deus já está trabalhando lá atrás. Lucilene, eu comecei com a Lucilene porque eu queria ouvir um pouco, né? E nós temos sido abençoados pela vida da Lucilene, diante de um diagnóstico que ela teve há um ano atrás. Ela recebeu um diagnóstico de uma doença e eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre isso. E, de fato, ela tem nos abençoado e eu creio que também vai abençoar a vida de muitos através dessa história, disso que ela tem vivido hoje. Ela teve o diagnóstico de qual doença, Lucilene? Eu tive o diagnóstico da doença esclerose lateral amiotrófica, na qual já perdi tios, primos,
Há 4 anos perdi uma irmã, que ficou 19 anos, doente. Eu tenho um irmão que já está cadeirante há mais de 8 anos. E eu me deparei justamente com esse mesmo diagnóstico. Então é uma doença, né, que é uma doença de família, né? É uma doença hereditária, né? E você já viu muitos da sua família passar pela situação. E é uma doença degenerativa, né? Para quem não sabe. E, de fato, o diagnóstico, quando o médico dá uma doença que não tem cura, né? Para os homens. E qual foi... O que você sentiu ao receber essa notícia? Bom, quando eu recebi essa notícia foi... sou humana, né? Sou carne. Eu fiquei sem chão. Eu estava com meu esposo e foi algo muito difícil. No momento da notícia, do impacto. Então eu, na verdade, quando eu vinha para casa, até liguei mesmo para o Senhor, que é meu pastor. E quando eu estava vindo, eu fiquei pensando um monte de coisa, até mesmo sobre a paternidade de Deus. E quando o Senhor me falou sobre viver com uma missão, qual era a missão de Deus na minha vida, esse diagnóstico veio para me ensinar muito. Então, assim, eu não tenho vivido, esse diagnóstico não veio para tirar o meu sono, mas ele veio para me viver. Cada dia, viver vidas constantes, ser constante diante de Deus, mais do que era. Viver cada dia, colocar mais cores na vida, ser mais feliz com meu esposo, com os meus filhos, com os meus familiares, com os meus discípulos. Então, isso veio... eu sei que há um propósito maior de Deus nesse diagnóstico. Ele não veio simplesmente para me fazer chorar. Eu chorei sim, mas ele veio para me fazer sorrir. Muitas pessoas, quando recebem, né, esse diagnóstico, né, dessa doença, se entregam, param, e até a gente vê que acabam mais rapidamente, né, acelera a doença, mas a gente vê que com você foi diferente, né, tem sido diferente o modo como você tem vivido. E pergunto a você, o que tem sido, qual é a diferença? Você já falou algumas coisas aqui, mas qual tem sido a diferença na sua vida para que você consiga viver de uma maneira alegre, constante, e ao invés de ser uma pessoa que depende de ajuda, de necessidades, tem podido ajudar muitas pessoas? Qual é a diferença que você vê na sua vida? Olha, eu vejo a diferença, Cristo é o centro. E em Cristo nós podemos controlar a nossa mente. Então a minha mente está em Cristo. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei a minha identidade em Deus. E eu sei o que Deus é para mim. Hoje eu entendo o que Deus é para mim. Hoje eu entendo a paternidade de Deus comigo. Nos dias difíceis, quando eu acordo, meio que tem um dia difícil, porque essa doença, ela faz parte do diagnóstico, você se cansar muito. Então tem dias que eu me acordo um pouco indisposta, mas eu logo lembro, eu saio logo da cama de joelhos e eu logo lembro quem eu sou para Deus. Eu sou uma princesa, eu sou uma filha, eu sou amada, eu sou uma escolhida de Deus. E a minha mente, ela não está no problema, no diagnóstico. A minha mente está em Cristo, a minha mente está na visão de Deus, a minha mente está no reino eterno. Então, o que eu for viver aqui ou deixar de viver, Deus sabe, eu não tenho que saber. Mas eu sei muito bem da paternidade de Deus. Amém. Você falou que tem uma missão, né? Que sabe também o que Deus ele quer de você, né? Aqui. E está focado nisso, né? Na missão, na visão, no reino, em algo muito maior do que o diagnóstico, né? E pergunto também, Lucilene, qual é a diferença que o Jackson, seu marido, tem feito na sua vida nesse período, nesse tempo?
te ajudando nesse sentido. Qual a diferença que o Jackson tem feito na sua vida nesse período, né, dessa notícia? Bom, o Jackson, como esposo, ele tem simplesmente sido Cristo na minha vida. Ele tem me amado, me ajudado. Na verdade, ele tem sido meu cúmplice. E tem sido constantemente ali, todos os dias, me animando. Lendo todos os dias, quando eu acordo, ele é a primeira pessoa a dar palavras de motivação. E falando que Deus é poderoso, que isso é hereditário. Ele não aceita, ele tem orado e Deus tem falado. Isso acaba me animando muito. E ele me dá as mãos e começa a falar: filho, vamos orar, hoje mais um dia você vai romper. Então as palavras positivas dele, o cuidado dele, tem ajudado muito também. Eu vejo simplesmente Cristo nele, me ajudando. Eu pergunto também, qual é a diferença da igreja? Qual é você acha que a importância da igreja, que a igreja tem tido, né, na sua vida, diante desse quadro seu? Bom, a igreja para mim tem sido essencial. A igreja é uma família, né? Eu sou privilegiada porque eu tenho uma família de sangue, mas também eu tenho uma igreja, a família de Cristo, que está sempre esse calor entendeu? Esse calor das pessoas. Eu gosto de estar com as pessoas. Eu nasci para viver com as pessoas. Eu acredito que relacionamento também traz cura. A igreja, tanto eu sou curada, como eu transmito a cura. Porque a igreja, quando nós vivemos como igreja, nós vivemos um relacionamento como se fosse com pai, com filhos, de irmãos para irmãos. Então, esse andar junto é algo muito forte, que não tem explicação, porque eu acabo automaticamente levando Cristo para pessoas e as pessoas trazendo a resposta de Cristo para a minha vida. Não teria como viver tão bem se não fosse a igreja hoje na minha vida. Ouvindo, né, e conhecendo a Lucilene, de fato a gente entende, né, uma vida com propósito. Alguém que entendeu um propósito de vida. Alguém que está firmado em Cristo, né, com o olho na eternidade. Isso faz toda a diferença. Porque todos nós, todos os seres humanos, temos uma doença. Todos nós temos um diagnóstico de morte. Todos nós. Desde que nós entendemos que o pecado entrou na humanidade, no coração do homem, o diagnóstico da morte veio. Todo mundo morre algum dia, e todo dia alguém está morrendo. A diferença que faz é quando nós encontramos Cristo, que nos dá a eternidade. Então nossos olhos, né, estão além desse mundo. Mas a diferença que faz também é quando nós encontramos o nosso propósito nesse mundo aqui. E a Lucilene, né, falou isso, né, com clareza, que ela encontrou o seu propósito, a sua razão de viver. E queria ouvir, né, algo que ela sempre diz, né, sobre o propósito e ter a certeza que nós só vamos embora desse mundo aqui quando o propósito de Deus conosco aqui se cumprir. Eu acho que isso é algo muito importante, muito forte para todos, porque muita gente não tem nenhum diagnóstico de uma doença física, mas por causa dessa doença, o pecado, as pessoas vivem sem propósito, vivem sem razão, vivem entregues. Mas eu gostaria de ouvir sobre isso, essa diferença de ter um propósito, uma missão e saber que só vai embora quando a missão se cumprir. Na verdade, quando existem coisas que nós sempre ouvimos falar, mas chega um momento que Deus nos coloca assim a viver. Viver o propósito. Eu entendo hoje, viver o propósito de Deus é cuidar de pessoas. Quando eu ver algo, principalmente em casais, com pessoas que posso conversar, ajudá-los, trazer ao conserto, fazer um discipulado, o propósito de cuidar de vida, o propósito de ajudar, o propósito de motivar as pessoas, porque na verdade existem hoje muitas pessoas desmotivadas, que não têm problemas, elas estão simplesmente morrendo,
num copo com água, achando que estão no oceano, no mar. E são pessoas sem um propósito. Quando a gente entende o propósito eterno, a gente simplesmente quer levar essa clareza, a gente quer abrir os olhos de outras pessoas. E isso é muito lindo, porque você vai focando em quem você quer conversar, em quem você quer ajudar, no que você pode ser útil. E isso não vem de mim, isso vem de Deus. Em João 14, Jesus fala, né, que para nós não ficarmos aflitos, crê em Deus e crê nele. Que ele iria para o Pai e iria preparar uma morada, um quarto para mim. Ou seja, Deus preparou tudo para nós. Jesus veio e ele já preparou tudo. Então, para nós, ele preparou e ele mesmo me deu essa garantia que ele vai preparar um lugar para mim. Então, eu já tenho essa promessa na minha vida. Então, isso faz parte, isso me faz eu me deleitar todos os dias na promessa, naquilo que Jesus falou ao meu respeito. Teria vários outros versículos que Jesus falou, mas ele essa promessa linda que ele vai preparar um lugar. Eu acredito nessa verdade na minha vida. Glória a Deus. Amém. Bom, nós vamos continuar no próximo programa ouvindo o Jackson, um pouco da história do Jackson para completar aqui esse testemunho desse casal. Que Deus abençoe você mais uma vez, que você possa estar firmado no Senhor.